nesta noite, no nome de Jesus. Aleluias. Deus seja louvado, aleluia. A paz do Senhor Jesus. Mas eu vou subir. Aleluia, Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, queridos. Tinha um bilhete aqui. Desculpa. Era. Vamos orar agora ou a gente ora no final? Você que sabe. Vamos orar? Vamos ficar de pé, irmãos. A oração, ela tem poder para curar, ela tem poder para mudar situações. É o seu irmão, Cleide? É o seu irmão? Nós vamos estar orando para o irmão da Cleide. Vem aqui, Cleide. Ela vai representar o Djalma, né? Que é sangue do sangue dela. Para que o Senhor venha tirar toda a insônia. Pai, em nome de Jesus, eu apresento o Senhor Djalma diante do Senhor nesta noite. Pai, Tu és um Deus de perto, um Deus de longe, aquele que vê, aquele que contempla, Senhor, demanda o Djalma. Pai, venha o Senhor com Teu bálsamo, repreende, ó Deus de mistério, todo mal, toda insônia, que ele possa ter uma noite abençoada. Pai, ele está cansado. Pai, aqueles que estão também, Senhor, estão vigiando, ele está cansado. E que o Senhor venha trazer paz, trazer refrigério, trazer, Senhor, um sono do Senhor sobre a vida dele. Visita, Senhor, cada partícula do organismo dele. Vai visitando os nervos, vai visitando aquela mente. Em nome de Jesus, eu declaro nesta noite, uma noite abençoada, uma noite, sim, demando que o Senhor ali colocará as mãos sobre ele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentando, glorificando o nome do Senhor, amados. Eu cumprimento novamente a igreja do Senhor, na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é aqui que nós temos paz, é com Ele que temos paz, nem muitas das vezes dentro das igrejas, é com Ele que temos paz, amém? Querida, eu queria dizer que mais uma vez eu me sinto grata ao Senhor Jesus por me dar essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, juntamente com os irmãos, para nós glorificarmos o nome dEle. Porque glorificar não é só louvar, glorificar é fazer a obra dEle. Amém? Me sinto honrada sim, porque assim Deus tem falado. Mas para começar, antes de lermos a palavra, deixa eu contar o testemunho, porque naquela hora que a pastora se manifestou dizendo que quem tivesse um testemunho para contar, como eu já sabia que eu ia ministrar, então eu vou aproveitar e fazer um pacote só. Antes de ministrar, eu queria dizer que Deus, Ele é soberano. Deus, Ele muda a história de qualquer pessoa. Deus, Ele cura, Ele liberta, Ele faz. Eu tenho um casal de filhos, como todo mundo aqui já me conhece a história da minha filha. Ela é advogada e tal, ele passou tal. Eu tenho um menino que ele ficou assim, um pé dentro e um pé fora, missionária Eliane, depois que ele teve algumas decepções. Mas eu disse para ele, meu filho, a gente tem decepção com o homem vai falhar sempre. Quem nunca vai nos falhar, quem nunca vai nos decepcionar, é o Senhor Jesus. Amém? Cleide, não para de ver as fotos, tá? Eu vou só... Eu vou a Eliane tirar, porque a Eliane não treme. Você tem tremido, nem vê meu rosto, mas tudo bem. Tá. A Eliane é minha fotógrafa nessa noite. O nome do meu filho é Márcio. E ele estava assim. Ia de vez em quando, sem compromisso nenhum com o Senhor. Irmãos, antes de eu engravidar... aliás, antes de eu saber que eu estava grávida... Isso em 95, pastora Ditinha... Eu recebi uma mensagem do Senhor. Deus usou uma profeta e disse ali numa tarde, eu estava na casa da minha irmã, e ela disse assim: eu vim aqui só para te dar um recado. O que tem dentro de você é um varão, aonde ele vai atravessar as fronteiras, vai conhecer as nações. Márcio cresceu, Ari, com 3 meses de grávida, eu tive rubéola. Não precisei tirar, fui cogitada com meu médico o aborto, não tirei porque eu sabia que no Deus que eu confiava, que Ele já tinha curado a minha filha quando ela nasceu aleijada. Então é necessário que nós cremos.
E quando ele ficou grandinho, ele quis jogar futebol. Eu disse, ele vai ser um tipo Neymar, famoso. Nunca. Né? Nunca. Quando ele começou a aprender bateria, pastora Ditinha, eu disse, vai ser de uma banda famosa. Aí, tá aí. De jeito nenhum. Se afastou. Mas eu sempre orando, Senhor, porque eu disse que os filhos não é meu. Eu tive o privilégio de tê-lo, de ter na barriga, e o Senhor é que controla. Irmãos, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Que mesmo grande, se ele se desviar, Deus tem plano, ele volta. Hoje meu filho está tocando ali no Itaúna. Ele e a Ana Priscila, numa banda de louvor. Mas não é isso que eu queria contar, não. Então, no domingo retrasado, Márcio disse, o emprego, eu clamei aqui pelos empregos, ele estava dizendo, passou mais de ano desempregado, mas já está trabalhando na Coca-Cola. Amém, é um testemunho. Mas ele faz bico, ele disse que, mamãe, eu quero fazer bico porque já é um dinheiro extra, né, pastora? E aí o Léo Pociano, quem conhece, ele é um gerador de eventos aqui dentro de Goiânia, tanto festas seculares, como festas gospel. Léo Pociano, ele promove essas festas. Então ele caça as pessoas e tal, para ficar no caixa e tal. E por ele ser amigo do Léo Brandão, que foi um amigo do Márcio, do meu filho gospel, que agora o Léo voltou também para o gospel, porque ele estava no secular. Então ele foi e deu a prioridade para o Márcio trabalhar nessa festa do Jaó, queridas. Jaó tinha uma festa secular. E meu filho disse, eu vou, mamãe. Tudo bem. Aí. E nesse período que ele estava afastado, ele tem, pastora Ditinha, uma correntinha que a namorada deu e colocou um escapulário. Para quem conhece, todo mundo sabe o que é um escapulário, né? Pois é, queridas. Lá na festa, por volta de 4 da tarde, ele ficou no caixa, terminou os ingressos, ele foi para a entrega das bolsas, né? O porta-volume, né? Guarda-volume, né? Tá. Chegando ali, pastora Ditinha, missionária Eliane, ele disse que chegou uma jovem, bonita. Eu estou toda arrepiada, irmão, porque eu sinto a presença do Espírito Santo nessa noite. E ali ela chegou e cumprimentou ele assim, olhando nos olhos dele, e disse, se este colar que está com o escapulário quebrar, Deus vai te dar um livramento massa. Olha, no português dela, né? Ela, a menina ímpia, né? Lá na festa e tal. E ele olhou para ela e fez isso. Queridos, ele pega a sacola dela e entrega para ela. Demorou nadinho, pastora Ditinha. Ele disse que do nada. Gente, eu me arrepio todinho só de imaginar como Deus é tremendo. Ele vai pegar uma sacola de alguém e o colar quebra. E quebrou na hora assim, pá. Na hora que quebrou, amados, ele lembrou do que a garota tinha dito. Isso por volta de umas 4, 5 da tarde. Terminou a festa, missionária da camisa vermelha. Ele vai e pega o carro. Como era no Jaú, ele pega a BR, porque eu moro no setor leste universitário. Então ele pega a BR. Passando ali, missionária Eliane, pela Getop, ele disse, tem um caminhão do lado, ele passa aqui no meio e vem outro carro aqui. E vem um atrás numa alta velocidade. Esse da frente, esse do lado dele, esquerdo, né? Esquerdo, sai reto e passa na frente do dele. O dele permanece no meio. E o que vem atrás, capota. Capota 3, 4 vezes. Ele só viu uma maneira, ele disse que foi freando e olhando aquilo ali. E o coração foi apertando, mas aí ele passou e encostou ali. Ele disse que encostou para se recompor, porque ele disse que não acreditou a cena que ele viu. Amados, Deus usou aquela jumenta para falar com Balaão. Ele usa quem Ele quer.
da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer. Mas a Bíblia diz que os teus cuida o Senhor. E quando você faz para o Senhor cuida dos teus. Ele te diz, jovem, nessa noite, o Senhor te diz: aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. Quem está no controle da tua vida é o Senhor. É o Senhor que está no controle da tua vida. Entendeu o que o Senhor fala contigo? Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. E eu queria agradecer mais uma vez, pastora Ditinha, pela oportunidade. E eu quero dizer que Deus deu o livramento para meu filho. Amém? Amém. E as palmas louvam o Senhor Jesus. Eu quero dizer, irmãos, que nessa noite, por onde quer que andasse Jesus, sempre havia uma multidão. Sempre havia uma multidão. E eu te pergunto nessa noite: qual é a multidão que te aperta? Que você ainda não parou e disse: eis-me aqui, Senhor. Amém? Mas tudo bem. Em uma dessas andanças, uma mulher, sofrendo de constante hemorragia, ficou curada, simplesmente por tocar na roupa do mestre. Eu te pergunto nessa noite: tu tens tocado na roupa do mestre? Aleluias! A reação do Senhor ao ser tocado foi: quem foi que me tocou? Abra a tua Bíblia em Lucas 8, capítulo 45, que diz: e disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque quem bem conheci, que de mim saiu virtude. Outras versões diz: que de mim saiu poder. Outras versões diz: que de mim saiu uma energia muito grande, muito forte. Amém, igreja? Eu quero louvar essa palavra com vocês. O que você sentir do Senhor, glorifica o nome do Senhor, porque o Senhor está aqui nessa noite. E Ele vai te fazer um milagre. Aleluia. Você que entrou aqui nessa noite, talvez até com tua esperança, dizendo, porque a esperança, provérbio diz, que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Essa de poar, não é você não, viu, Eliane? É a do vestido. Não enfraquece o teu coração não, tá? Porque Deus está, olha, muito perto daquilo que você imagina. Aleluia. Nessa passagem, Pedro, no mínimo, achou muito esquisito. Muito esquisito a pergunta insistente do mestre. Quando Jesus disse, ele disse: as pessoas te apertam de todo lado. O que vai ganhar, Pai? Tipo Jesus, identificando apenas um indivíduo no meio de uma multidão que nos segue e nos aperta. Queridos, eu quero te dizer que tu continua gritando, se for como o cego de Jericó. Continua apertando Jesus. Tu sabe como os apertar, Jesus, porque Ele te responde. Uma hora Jesus vai dizer assim: quem me tocou? Tu está entendendo o que Deus está falando contigo nessa noite? Talvez você ainda não apertou a multidão. Ainda não apertou a multidão.
Respondendo Pedro, Jesus logo explicou que seu questionamento nada tinha a ver com uma simples curiosidade. Porque Pedro deve ter dito: Jesus, que curiosidade é essa sua? De querer saber que tem alguém te tocando. Poxa, você está com 50 milhões de gente lhe acompanhando e alguém te tocou? Que pergunta mais absurda, não é isso? É o que você convive às vezes dentro das igrejas. Alguém que vai na tua casa para especular você, mas continua apertando a multidão, porque uma hora ele te responde. Continua, pastora Ditinha, apertando a multidão, certo? O Senhor responde: um momento, Pedro, que eu senti que de mim saiu virtude. Aquele top, querida, de amarelo, eu não sei como é teu nome, mas o Senhor te chama pelo teu nome, porque Ele te conhece. Naquele momento, Deus sentiu tocado. Como é que Ele não vai sentir tocado por uma oração, quando você clama com sinceridade? Me diga, pastora Eliane, porque tu é pastora de rebanho. Não assumiu porque ainda não quis. Entendeu? Mas convite não falta. Como é que você não sente Ele sendo o abençoador quando você faz uma oração com sinceridade? E você me pergunta nessa noite: missionária, então minha oração não tem chegado ao trono? Talvez sim, mas é tanta multidão, é tantas coisinhas que ainda não tocou na orla do Senhor. Ainda tem. Você está entendendo, pastorinha, missionariazinha aqui? Não está entendendo o que eu quero dizer? Ela aqui de vermelho, irmã Marlene, está aí. Irmã Marlene, a senhora não está entendendo ainda? Eu não estou dizendo aqui, queridos, que as orações não estão subindo. A senhora está compreendendo, pastora Ditinha? Mas será se Deus não está pedindo que você aperte mais Ele um pouquinho? Ele disse: de mim saiu virtude, vindo do meu interior. Queridos, Deus quer uma oração genuína vindo de dentro, não é da boca para fora. O Senhor te diz nessa noite, Ele quer que você fale com Ele de dentro para fora. Ele não quer que você fale de fora para dentro, porque isso não vai resolver nada. E Ele diz mais: porque de mim, de dentro, abençoou alguém. Logo em seguida, Jesus parou. Jesus para, porque Ele queria saber, porque Ele queria terminar a obra. Senhora Marlene, Ele queria terminar a obra. Eu quero te dizer que Deus não faz obra pela metade. Tu entendeu o que Deus está falando nessa noite? Deus não faz obra pela metade. Deus não é menino. Deus ficou ali, parou, esperando que alguém se denunciasse, missionária Eliane. A mulher curada se enche de coragem e descreveu ao Senhor a doença que a oprimia por anos. Só que agora, Senhor, eu me sinto com o corpo completamente curado. Eita glória! Canta lá mais, canta lá mais. Aquela mulher teve coragem. O Senhor te diz nessa noite que você tenha coragem
de falar para ele o que tu sente. O Senhor está dizendo que você fala a verdade para ele, porque ele te conhece. Ou você acha que Deus não sabia que ele tinha curado alguém? Deus sabia sim, porque ele é presente, onipresente, onisciente e onipotente. Mas ele queria que alguém, pastora, que aquela mulher se denunciasse. É como você entra dentro de uma igreja dessa como esta, e às vezes a pastora, o pastor diz: quem quer contar um testemunho? Você tem testemunho para contar? Eu sempre renovo o meu testemunho da minha filha, porque é um propósito que eu tenho com o Senhor. Testemunhos, queridos, e nunca ele é velho. Porque para mim, que eu tive a experiência com o Senhor, ele não vai, eu não vou esquecer nunca. Mas alguém às vezes adentra uma igreja dessa e precisa ouvir para sair edificado. Deus podia não ter se importado, porque a multidão apertava. Então qual é a multidão que te aperta para tu não chegar ainda perto de Jesus? Ele diz: porque a pergunta do Senhor. Por que a pergunta do Senhor? Não foi por mera curiosidade. Quando Deus parava ali, Jesus parava ali e perguntava: Pedro, alguém me tocou? Para ele que estava eu não diria que Pedro estava na carne, mas Pedro estava ali acompanhando Jesus. Mas Deus, ele tinha uma sensibilidade, como ele tem uma sensibilidade para contigo nessa noite. Nem por causa de uma precaução estatística, ao dizer a mulher, ele queria terminar de fazer a obra. Quando ele parou, que aquela mulher foi até o encontro dele, ele disse: vai, e a tua fé te salvou. Aleluia, você compreende? Porque Deus queria que ela também fosse salva. Ele queria fazer uma obra completa. Jesus usou o episódio de curar para nos ensinar nesta noite, queridos, sobre relacionamento de fé. Às vezes nós estamos no culto: você tem fé? Tenho. Não tem nada. Aprenda a ter fé nessa noite. Qual é a multidão que te aperta? É você colocar um problema diante do Senhor e saber que Ele vai agir, Eliane. Isso é ter fé. Você acordar e não ter o que comer, e dentro de poucos minutos está lá na tua mesa. Você está com uma enfermidade, porque aquela mulher podia muito bem ter sido desmascarada, porque ela já vivia num ciclo de amizade que não tinha mais amizade. Ela não podia dizer naquela multidão que ela estava com hemorragia, porque era uma mulher discriminada. Era uma mulher que estava numa crise horrível, sem dinheiro, porque ela já tinha gasto, porque a Bíblia diz que ela tinha gasto tudo. Ela tinha 12 anos, tempo. Mas ela queria uma cura porque ela acreditou. Porque a Bíblia diz, não é, missionária Eliane, que ela ouviu dizer que Jesus ia passar por ali. E ela saiu. Eu imagino, eu fico fazendo aqui uma analogia que chama, é isso mesmo, pastora, que você é professora, você me ensina. Daquela situação,
com medo, pastora Ditinha, de vazar qualquer coisa ali naquela roupa, embora sabendo que aquela roupa dela, eu creio que era comprida, não era, missionária Marlene? Mas da forma que é dito na Bíblia, que aquela mulher sofria 12 anos, e eu tenho um testemunho a dizer, que eu também já sofri esse tipo de hemorragia, mas eu pedia, desde nova, eu pedia para Jesus que eu queria tirar meu útero, mas não podia ser tirado porque não tinha nada, mas o Senhor permitiu, pela glória do nome dele, um cisto, tamanho de uma laranja, e eu tirei, pastora Ditinha. É a forma, porque Deus faz conforme você pede. Amém, igreja? Deus te faz sim, conforme você pede. E aquela mulher saiu determinada. Qual foi o teu foco hoje ao entrar nesta casa? Quando tu saiu de casa, o que foi que tu disse para o mestre? Porque o nosso culto, queridos, começa nós chegarmos aqui, nós se arrumarmos em casa, chegarmos aqui e chegarmos em casa novamente. Às vezes a gente pensa que o culto terminou aqui, terminou. Terminou não, irmãos. Eu já vi obras feitas depois do culto. Em casa, missionária Eliane. Aquela mulher saiu determinada, eu tenho certeza absoluta. Tipo o cego de Jericó. Aquele cego de Jericó, ele saiu determinado. Então que impediram, tentaram impedir dele falar, gritar. Mas ninguém calou. E você também não pode calar. Você, quanto mais a multidão quer se afastar de Jesus, você aperta Jesus. Aperta Jesus. Que Ele vai fazer. Quem está entendendo? Dê um glória a Deus. Para que eu possa saber que... Porque eu entendi. Irmãos, eu cheguei, era 1h15 por aí da madrugada. E eu cheguei ali, em casa. E geralmente eu costumo, quando eu faço algo, eu entrego nas mãos do Senhor. E ali eu pedi para o Senhor uma permissão dele. E eu queria saber se era do Senhor, aquilo e tal. Quando eu abro, a pastora Ditinha entrou, e eu no celular. A pastora Ditinha entrou e falou comigo. Mas eu já estava com a Bíblia aberta. Ela falando comigo, o Senhor falando, e eu falei, respondi e dei um tempo, está aqui, ela vive e santa. Eu dei um tempo e fui dizer o que Deus falava através da palavra. Era 1 e pouco da madrugada. Era, não é verdade, pastora Ditinha? O que eu quero dizer aqui sobre o relacionamento de fé? Ele quer que cultivemos. Todas as vezes, querida, aquela lá que está com a meninazinha no colo. Todas as vezes que as provações do mundo, ou mesmo aquilo que nos agridem, a postura corajosa, querida, é acreditar que Ele vai fazer. Principalmente quando Ele já falou. Principalmente quando Ele já falou. A partir de hoje, começa a apertar Jesus na multidão. Ele vai parar. E vai parar para ti e vai dizer, ela me tocou. Decanta lamas. A postura corajosa de seu poder amorável e restaurador. Porque naquele dia Ele restaurou a vida daquela mulher. A fé que restaura nossa essência é aquela que nos leva publicamente a tocar em Jesus. Eu quero deixar nessa noite essa palavra para você nessa noite, queridos. Quantas vezes, quando eu cheguei aqui dentro de Goiânia, que eu fui para Senador Canedo, eu não sei se eu já contei até isso, porque eu tenho uma agenda que tem um testemunho de um supermercado.
E eu não tinha nada naquela noite. Meu filho com 2 anos de idade, ele dizia: mamãe, eu quero Nescau. Eu dizia: amanhã você vai ter. Vamos dormir. E ele foi dormir, porque eles eram obedientes. Chegando ali, eles foram dormir naquele colchão dessa grossura, queridos. Mas eu não consegui dormir, porque Deus, Ele viu eu apertar na multidão. Ele viu eu apertando Ele na multidão. E Ele dizia para mim: faz o teu supermercado. E eu dizia: é loucura da minha mente, porque eu estou com fome também. Mas eu não conseguia dormir. Mas eu fui fazer o supermercado quando era 3 da madrugada. Eu não conseguia mais dormir. Eu peguei uma agenda e fui. Aí eu coloquei: Jesus, esse supermercado é teu. E fui colocando e fui me empolgando. Eu fui me empolgando. Fui botando arroz, o feijão, o macarrão. E comecei a botar a linguiça, a carne, o azeite. E fui botando coisa. E fui colocando coisa de criança. E fui botando refrigerante. E eu lembrando dele, fui botando leite e Danone. E fui me empolgando. Um supermercado de honra. Fui colocando. Até a linguiça eu coloquei. Missionária Eliane. E quando eu terminei, eu dormi. Eu trago, irmãos, a próxima vez, pastora Ditinha, você lembra bem, da próxima vez que eu for convidada a vir novamente, ou então na sexta da tarde da Vitória, eu trago essa agenda que está datada 8 de fevereiro de 98. E ali eu fechei a agenda e dormi. 7 da manhã eu ouço burburinho. E eu levanto bem devagarinho, porque na minha cozinha tinha um vitrô. E ali eu vou bem devagarinho, e quando eu puxo o vitrô, missionária Marlene, eu vejo umas cabeças de mulheres. E eu disse: agora eu vou abrir mesmo, né? Porque eu não vou ficar dizendo que eu estou aqui dentro e não vou aparecer, né? E fui, missionária Eliane, lá para fora. Aí eu peguei a porta e eu vi 8 mulheres sentadas assim. A primeira que levantou, ela trazia numa sacola de supermercado 8 caixas de leite Marajoara. Eu não esqueço isso nunca, queridas. 8 caixas de leite. Para uma caixa de leite, como você compra no supermercado, faltava só 4. Mas não me interessava mais. Eu já tinha o leite. E aquelas outras. Eita, decanta lá. Mas o Senhor está falando com alguém que vai providenciar. Talvez você não saiba. Mas o Senhor é o Senhor da providência. E ali eu fui só riscando com a caneta assim, ó. Fui só riscando, queridos. Riscando. 5 da tarde. E eu quero te dizer aqui, sem nenhuma vergonha, que Deus é detalhista, viu? Porque na época, eu ainda era novinha, né? E eu ainda menstruava. Mas eu não poderia usar qualquer tipo de absorvente higiênico. Então eu coloquei lá o íntimo gel. Quem conhece o íntimo gel? Pois é. E eu detalhei. Porque eu não podia usar os outros. Por que eu ia botar os outros? Só porque era barato? Irmã Ditinha. Botei íntimo gel. Querido, 5 da tarde. Foi o último que entrou dentro da casa. Glorifica o nome do Senhor. Foi o último que entrou. Assim que eu cheguei lá, faltou energia. Eu fui para uma casa que foi providenciada para mim. E faltou energia naquela. Cortaram a energia daquela casa. E os donos não estavam ali. Eu peguei os 2 meninos e fui no pastor. Eu tinha, com 3 dias que eu tinha chegado lá, ainda não tinha recebido visita de ninguém. Essa do supermercado já tinha uns 3 meses. Quando eu pego ali, eu chego na casa dos pastores, ali, pastora Ditinha, e estava tendo uma festa das irmãs. E eu chego, pego aqui minha carteirinha de missionária, que eu vim, e uma carta de referência do pastor Carlos Calheiro, que essa aqui conhece, que era meu pastor em Brasília.
E ali eu pego e entrego para o pastor. O pastor Iranildes olhou. E eu sentei ali. E era 15 para meio-dia. O Márcio, meu filho, 2 anos de idade, se queimando de febre. O clima, querido, quem conhece Brasília, Goiânia, tem um certo choque. E ali, ninguém se manifestou. Será por quê que ninguém se manifestou? Será porque ninguém se manifestou? Porque eu era linda? Porque eu era maravilhosa? Não. Porque que Deus estava provando a minha fé. Não te preocupa, só aperta a multidão. Porque na hora Ele faz. E eu vi que ali ninguém fez nada por mim. Eu saí, queridos, para do Senhor e fui embora. E era numa estrada assim de Senador Canedo. Era feio, Senador Canedo era feio, pastora Ditinha. Agora está uma coisa maravilhosa, mas era horrível. E eu saí dali e as lágrimas saíram, o sol torrencial. E eu com o Márcio deitado aqui no colo e a Ana Priscila segurada aqui na minha saia. E ali eu saí daquela casa pastoral. E o Senhor dizia para mim: vira a próxima esquerda. E eu virei. Você precisa ter sensibilidade, querido, com a voz do Espírito Santo. Porque Ele fala contigo, Ele está falando contigo nessa noite. Vira à esquerda. E eu virei. Andei mais um pouco, Ele disse, vira à direita. E eu virei. Eu deparei com um restaurante. E eu entrei naquele restaurante e sentei porque eu estava exausta. Quando eu sentei, missionária Eliane, aquele jovem negro, sim, acho que ele é o fortão, ele veio, simpático ele, acho que ele era o segurança, aí eu coloquei o Márcio numa cadeira, a Ana Priscila no outro e sentei. Ele veio e disse assim: senhora, não tem mais comida, porque esse restaurante aqui é de empresas, e 11 horas, sai. Eu falei: não, querida, eu sentei aqui para descansar. Mentira, eu estava com fome sim. Eu estava, querida. Os meus filhos estavam com fome. Naquela hora, veio uma senhora, parecida até com ela aqui. Saiu lá da cozinha, assim, eu ouvindo tudo. E ela chegou perto de mim e disse: só tem arroz, chuchu e feijão. Eu nunca esqueci disto. Arroz, feijão e chuchu. Eu nunca na minha vida eu tinha comido, queridos, arroz, feijão e chuchu. Mas eu disse assim para ela: é de Deus. E ela veio. Ela trouxe um prato para mim, um prato para o Márcio, um prato para a Ana Priscila. Ainda trouxe aquele refrigerantezinho, Guaraná, Eliane, de garrafinha, né? Que de estampa assim, né? Exatamente. Chegou e trouxe, tomou, botou os copos aqui. E eu tomei, e eu comi. Os meninos comeram ali. O Márcio estava com a garganta. Eu acho que naquela hora ele foi sarado. Porque, pastora, naquela hora eles comeram. Terminou. Eu disse: e agora, papai? Eu não tenho R$1, porque os R$20 que eu tinha trazido, eu tinha emprestado para o dono da casa, que ia botar gasolina e não tinha voltado mais. O Senhor dizia para mim: acautelai e saber que eu sou o teu Deus. Ela vem lá e eu falei: e agora? A mulher está se aproximando de mim, o que eu vou dizer? Porque eu não posso mentir. Ela chegou e foi se aproximando. Aí quando ela foi se aproximando, eu disse assim, sim, ela fez desse jeito para mim: calma. Antes de você chegar aqui, o Senhor havia falado comigo que ia chegar uma mulher e 2 crianças. Eu sou da igreja quadrangular. Fez desse jeito: eu sou da igreja quadrangular. Então você não me deve nada. Aperta a multidão. Saí dali glorificando o nome do Senhor.
Agradeci e saí. O Senhor disse, vai aos Correios. Queridos, eu não tinha ninguém ali nos Correios. Mas eu fiz. Cheguei lá, peguei a minha identidade. Olha o que eu disse para aquela moça que veio me atender. Verifique se tem alguma coisa para mim. Ainda audaciosa. Mas Deus quer que sejamos assim. Verifique se tem algo para mim. Ela pegou minha identidade, lógico. Ela não fez como aquela carteira lá que rasgando as cartas, não. Ela pegou minha identidade e foi lá dentro ver. Quando ela voltou, lá vem ela com minha identidade em papel, missionária Eliane. Ela disse, tem aqui R$70 para você. Aperta a multidão de amarelo. Ali eu fui à farmácia, comprei uma dipirona e aquele negócio que dá, Eliane, que assopra, como é? Botei Bitorec, não sei lá, um negócio assim, Berotec, exatamente. Quando eu cheguei ali naquela casa que estava sem energia, eu encontrei um homem subindo o poste, já colocando a energia. Porque a vizinhança se reuniu e disse, não, você vai botar a energia para... Vamos pagar a energia dessa irmã, porque essa irmã veio, ninguém sabe de onde, mas ela está fazendo a obra. E ali, missionária Eliane, tinha uma missionária que me conheceu, porque quando isso aí estava com uma semana, mas ela me conheceu, eu acho que eu já tinha ido ministrar na igreja dela, eu não me lembro o detalhe, que ela não tinha uma perna. E ela, pastora Ditinha, começou a pedir cestas básicas. Eu sei que chegou tantas cestas básicas lá nessa casa, que eu fui dividir com as vizinhanças. Porque a Bíblia diz isto. E dali eu fui para casa onde Deus havia providenciado, usado o pastor Carlos Calheiro, que antes do final do ano, ele me dava uma casa para morar. Não era minha, mas eu passaria ali 2 anos. Irmãos, para a glória do nome do Senhor. Eu passei ali em Senador Canedo 2 anos. O Senhor me passou ali no deserto, mas Ele passou junto comigo, como Ele usou a pastora aqui para passar. E Deus providenciou tudo ali. Os vizinhos ficavam curiosos. Essa mulher não trabalha, essa mulher não tem marido, porque o marido ficou lá no Piauí. Essa mulher não tem marido, essa mulher não trabalha, e essa mulher anda no salto. É Deus que cuida. É Deus que cuida. Vocês me acham bonita assim? Eu tenho mais de ano que eu estou desempregada. Me pergunte se eu passo fome. A Cleide, ela é minha testemunha. Amada, eu vou contar mais outro para encerrar, que eu estou encerrando. Domingo passado, eu acordei e disse, não vou à escola dominical. Não estou sendo rebelde não, tá, missionária Eliane? É porque não tinha pão. E vou contar ali as moedas. Eu te contei isso, Cleide? Não? Vou lhe contar as moedas. Na hora que eu estava contando as moedas, o Senhor falou comigo. Liga para o banco. Domingo. Não tem aquele númerozinho que tem no seu cartão? 30 e alguma coisa? Quem tem Banco do Brasil sabe o que eu estou falando. Tem lá 40, não, 30, 40, não, é 40, 01 e alguma coisa. Não é, missionária Eliane? Olha no seu cartãozinho que tem lá. Amadas. E eu liguei para o banco. Quando eu liguei, pastora Ditinha, ai Deus, eu dei um grito, falei, não, eu estou com problema, inclusive, eu até marquei, amanhã, segunda-feira, eu tenho uma coisa, porque eu não estou ouvindo direito, irmãos. Exatamente, porque eu não estou mesmo vendo, ou escutando direito, mas na hora que eu ouvi o saldo, eu disse, meu filho, ele gritou. O que foi que aconteceu com você? Estava na área. Eu disse, nada, me escuta que eu vou desligar o telefone de novo. Eu vou ligar de novo, porque eu não acreditei. R$500 na minha conta do Banco do Brasil. Me pergunte até hoje, eu não sei quem colocou, mas eu sei. Estava lá R$500. Eu estava precisando desses R$500 para me inteirar meu aluguel. Na hora eu fui lá e fiz a farra de novo. As palmas, louvo o Senhor, e eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor. A multidão te aperta. Continua apertando a multidão. Amém? Eu agradeço a oportunidade, pastora Ditinha, em nome de Jesus.